Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final de janeiro. Acho que vai ficar mais para janeiro mesmo. Contamos atualmente com 3.466 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Temos também a opção de membro. Caso você esteja gostando do canal e queira nos apoiar, torne-se um membro do canal. Tornando-se membro, você vai fazer jus ao benefício exclusivo de participar do grupo do Telegram, acesso antecipado aos vídeos do canal e diversos outros benefícios. O Max e o Paulo são membros do canal e renovaram, muito obrigado, e o Wellington é um membro novo aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo foi um pedido, uma sugestão aí de um membro, o Anderson Matias. Esse vídeo não estava programado, mas quando o membro pede vídeo, eu faço ele mais rápido. Então ele me pediu esse vídeo na quarta e esse vídeo vai sair na sexta. Ele fala, excelente análise do fundo, eu estava falando provavelmente sobre o RZTR. Aí ele fala, assim que possível, pretendo posicionar nele. Por enquanto ele só tem o Betal do setor agro. Amu, quando possível, faz uma atualização do CPTS 11, por favor? Abraço. Então tá aqui a atualização que ele pediu, vamos lá. Esse fundo é do setor de papéis, do setor de recebíveis imobiliários. É um fundo como histórico já, isso é um ponto muito positivo. Foi lançado no mês 8 de 2014 na base de R$100. A gestora é a Capitânia, tem como mandato renda e tem uma liquidez muito boa mesmo, de 7 milhões por dia. Os usuários do site dão uma boa nota para o fundo, 4 de 5. Ele tem repreciação no IFIX, 2,46% e conta com 25 milhões de cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado com pequeno ágio. Então é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 1,05. Isso significa 5% mais caro. Então o fundo possui patrimônio de 2 bilhões e 400 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 524 milhões. Então o valor de cota atual do fundo é R$ 93,00, só que o mercado está disposto a pagar os cotistas R$ 97,92. Tendo o mês 10 como referência, esse fundo conta com quase 130 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. Então, atualmente ele está sendo negociado a R$ 97,00, teve como mínima 94 e máxima 104. O que a gente observa nesse fundo imobiliário? Ele tem muita constância na entrega dos seus resultados, sempre orbitando aqui nessa faixa dos R$100, pouco acima, pouco abaixo. No final de 2019, todo o mercado estava aquecido e a gente nota que esse fundo não teve alterações gritantes, né? Então ele chegou a ser negociado a 110, depois a 119, mas tendo por base alguns fundos que chegaram a ser negociados até com 40, 50, 60% de ágio, esse fundo não teve esse movimento tão grande. Então ele oscilou menos para cima e também oscila menos para baixo. No momento pandêmico, março de 2020, o fundo chegou a ser negociado aqui a patamares de R$80, que na época deve ter sido uma excelente oportunidade de entrada. O fundo rapidamente recupera-se, vem a ser negociado novamente a patamares de R$100. E aí, mais ou menos no início do ano para cá, como todo o mercado, o fundo vem caindo, mas a gente nota que esse fundo ele se sustenta muito bem. Tá? Então ele está se sustentando nesses patamares. Essa queda provavelmente pode ter sido derivada do momento de subscrição que eles fizeram. Vamos à frente. Aqui a gente observa que é um fundo com histórico. Volta e meia eu falo isso nos vídeos. Eu estou passando a trazer esse slide agora, esse tipo de gráfico aqui. Muitas pessoas do mercado, para investir, querem investir em ativos que tenham histórico. Então, assim, como o nosso mercado é novo ainda, muitos ativos surgiram em coisas de 2 anos, 3 anos, 1 ano. Nesse ano corrente que não tem nenhum ano ainda. Então talvez seja difícil a pessoa conseguir se posicionar em ativos muito antigos. Ainda mais para esse segmento de papel. Então o mercado foi criado em segmentos de tijolos depois que foi começar a ter um pouco de fundos de dívida, né? Então o CPTS é um fundo antigo, que tem bastante histórico. Nesse ponto é muito positivo. Contudo,
que isso para mim é positivo. O fundo sempre mostra uma certa regularidade na entrega dos seus rendimentos. E o que a gente também consegue observar? Ele sempre faz uma entrega extraordinária, provavelmente, do acúmulo dos resultados que ele vai gerando. Ó. Então, ele fez acúmulo, ó, 18, 19, 20. Acredito eu que, como nesse ano ainda não teve acúmulo do resultado, pode ser que ele tenha algum acúmulo aí. Se não for agora em dezembro, talvez em janeiro, temos que acompanhar aí. Esse fundo já passou por 11 subscrições, a última foi entre 25/10 e 16 de novembro, e nesses momentos aqui o mercado começou a bater muito em fundos de papel. Então aquela queda que a gente viu lá no gráfico, apesar de o fundo já ter se recuperado, pode ter sido derivado dessa chamada de capital aí do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente vê o que o fundo entregou no último ano. Ó. Novamente, é um fundo que tem bastante previsibilidade das suas entregas. Ele não tem nada excessivo, mas também não tem nada de depreciativo, né? Então ele orbita entre R$1, R$1,05, sempre orbitando nessa casa aí os seus rendimentos. Então o fundo ele vem com um rendimento acumulado de 12,49% no último ano, que eu reputo ser um excelente rendimento, ainda mais tendo em vista a segurança que esse fundo proporciona. A gente vai ver que é um fundo, pelo menos na minha opinião, bem seguro. Então a entrega agora, que foi anunciado para o mês de novembro, ainda não foi anunciado na data que eu gravo esse vídeo, o rendimento para o mês de dezembro. Então, ó, R$1,01, 1,03%, isso representa. Acredito eu que temos chance de agora em dezembro ser feito um anúncio aí de talvez, tá? 1,20, 1,30, vamos aguardar para ver se eles fazem esse anúncio aí. Vamos à frente. Aqui, esse slide eu estou passando a trazer recentemente. De uns tempos para cá eu incluí esse slide como sendo o último slide do vídeo, mas como eu reputo ser algo bem importante, eu optei por passar a trazer dentro do vídeo. Então assim, você observa que tem muitos fundos que tem o CPTS no seu portfólio, e nem todos são fundos de tijolos. Então a gente vê o NEWL aqui, ó, um fundo de logístico que tem o CPTS no seu portfólio. A gente vê também, ó, quer ver? O SARI, a gente vê o HSAF, querendo ou não, o HSAF é híbrido, o R11, a gente vê fundos de papel e fundos, até mesmo fundos que não necessariamente são fundos de papel, comprando esse ativo aí. Mas tem bastante ativos que tem o CPTS na sua carteira aí, tá bom? E aqui a gente vê também, que para mim é outro ponto positivo, é que não tem nenhum fundo com muita concentração do CPTS. O fundo que tem maior posição é o BCFF com 1% do portfólio aí na mão do BCFF. Por que eu vejo isso como positivo? Supondo que esse fundo queira se disposicionar do ativo, mesmo que ele saia fortemente, não vai impactar aí as cotações do ativo. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vem para os comentários do gestor. Ele fala que em outubro, em relação à carteira de crédito, a maior contribuição positiva do resultado veio do rendimento de crise. A gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. Então eles estão girando ainda, conseguindo oferir ganhos pelo giro da carteira. Estão girando bastante. Então ó, eles venderam, ó, bastante CRIs com 247 milhões, 20 operações, é bastante coisa. Aí ele fala, continuaremos a reciclar a carteira do fundo de modo a repor as altas dos juros reais. Na minha humilde opinião, pode ser que eu não entenda, inclusive se tiver alguém que saiba isso melhor, pode tentar me explicar. Mas eu vou até mostrar, pelo menos no que eu vi do relatório, eu não vejo eles reciclando para repor a alta não. Para mim tá caindo o que eles fizeram, as movimentações lá. Mas, né, a gente vai ver isso aí. Aí ele fala, e deveremos ter uma carteira com taxa média ponderada próxima a IPCA mais 6, que não é um ruim resultado, né? Patamar bastante competitivo para a qualidade da carteira. Essa parte eu acho interessante, ó. 99% da carteira tem como devedor empresas listadas na bolsa e FIIs. Então, assim, isso traz uma certa segurança para o fundo, né? Acho isso bem positivo. Em relação aos FIIs, o perfil defensivo da carteira, renda urbana, atípico, papel, fez com que o fundo tivesse uma performance bem satisfatória. Então, em termos de... Vamos à frente aqui. Em termos de segurança, acredito eu que esse fundo seja um middle risk, um high grade, é um fundo bem seguro. Agora, olha só, o que eu quero mostrar para vocês. Aqui foram as compras do fundo que ele fez recentemente. O que você consegue observar? As compras, ó, IPCA mais 5,9, mais 6,9, mais 6,5, bem em linha com aquilo que ele falou. A média do que ele contratou foi IPCA mais 6,13. Ele comprou 470 milhões.
E ele vendeu 279 milhões. Só que olha só, o que você observa? Ele vendeu alguns ativos altos, ó, 8%, 9%. E assim, nem é para dizer que ele teve um grande ganho aí na taxa de venda. Alguns ele vendeu até menor, ó. Ele contratou a 5,44, teve que vender a 5,38. 5,72, teve que vender a 5,55. 8, aqui teve um pequeno ganho, mas 9,5 e 9,5. Então, pode ser que eu não entenda, né? Mas eu não vejo ele mantendo. Ele tá perdendo um pouco. Pode ser que seja isso seja feito para gerar segurança pro ativo, né? E a gente nunca vai saber o que eles sabem mais aprofundado, mas olhando somente para isso, a gente vê que ele, em tese, foi perder um pouquinho da taxa do fundo. Apesar de que, na sua taxa total que ele vende, né? Ele diz que a média foi de 5,8. Se ele vendeu a média 5,8 e contratou a 6,13, sim, aí ele tá tendo um aumento aí nas taxas, né? Mas, vamos à frente. Aqui a gente vê as movimentações dos FIIs, ali foram as movimentações dos CRIs. Aqui são dos FIIs. Então aqui são as compras, ó, ele comprou GALG, HBRH, JPPA, e tudo isso aqui foram vendas. Inclusive, isso aqui a gente depois vai ver, se atentem a esse ativo aqui, ó, o VXXV, que lá na frente eu vou falar sobre esse ativo aqui para vocês. Mas a gente vê que ele fez algumas movimentações também de giro de fundos imobiliários. Vamos à frente. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. É nisso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal? Olha só, o fundo não tem performance e a taxa total que o fundo cobra é 1,05. Tudo bem até aqui? Por que eu estou querendo falar isso aqui para vocês? Eu vou dar um fundo que eu sei de cabeça. O HCTR, ele cobra de taxa 1,20, tá? Cobra mais que o CPTS. Além disso, o HCTR cobra 20% de taxa de performance do QCD 100% do CDI. Ele também tem taxa de performance. Então, assim, ó, vocês concordam que a taxa do HCTR é maior que a taxa do CPTS? Vocês concordam com isso? Se eu olhar somente para esse critério de taxa aqui, o HCTR tem mais taxa que o CPTS. Tudo bem até aqui? Tudo. Agora, por que eu não entendo esse tipo de situação aqui, ó? E aí eu prefiro abrir a calculadora e fazer do meu jeito. Porque não quero dizer que eu esteja certo, tá? Mas para mim, do jeito que eu faço, para mim é mais assertivo. Vou mostrar o porquê. O que eu costumo fazer? Eu pego aqui o total de dívidas, total de despesas do fundo, que no mês de outubro foi 4.523.000, e pego isso aqui e faço para saber o quanto que isso representa desses 30 milhões aqui que o fundo receitou. Então vamos ver dessa forma, e aí vocês vão ver o seguinte. A taxa média do HCTR, aí eu não sei certinho, tá? Mas vamos supor, fica em torno de 6 a 8 a 9, não passa de 9% a taxa do HCTR. E novamente, como eu disse aqui, teoricamente, a taxa do HCTR é maior que a do CPTS. Então vamos calcular para ver o que isso aqui está representando. Vamos lá, ó. 4.523 vezes 100, dividido por 30.579. Olha quanto é que está sendo a taxa do CPTS. 14,79%. É por isso que eu digo que eu não entendo essas taxas aqui, ó. Eu não entendo. E para mim também tá tudo bem, eu não sou profissional do mercado, a minha ideia é tentar compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, mas não como profissional, e sim como um pequeno investidor, um investidor bem simplesinho, igual vocês aí, que a maioria de vocês deve estar no início dos investimentos. Eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho, que não é muito, com vocês. Então assim, o CPTS em termos de taxa, e eu não tô falando que isso é ruim não, tá? Só tô falando que eu não sei calcular esses trem que eles fazem. Eu reputo que até 15% de taxa eu acho aceitável. E o fundo aí tá, assim, em outubro orbitou bem no limite aí. Só que como o fundo traz algo excelente, que traz o acumulado, então a gente vai se basear pelo acumulado. Eu não sei de quando é esse acumulado, se é o acumulado do ano, se é o acumulado total desde que o fundo existe. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui. 2, 4, 6, 7, 9, 11. Acredito que seja o acumulado do ano, e não desde que o fundo existe, que o fundo é muito antigo. Então vamos ver o acumulado, ou talvez o acumulado dos últimos 12 meses. Vamos calcular agora o acumulado dos últimos 12 meses para a gente ver a taxa média, né? E aí vocês vão ter uma surpresa positiva, ó. A gente vai pegar agora 35.212, multiplicar por 100 e dividir por 294.167. Olha só que legal. No geral, a taxa cai um pouquinho para 12%. Mas, novamente, eu reitero. A taxa está um pouquinho mais salgada que a do HCTR. Entende?
Então essa história de 1% aqui ou de não sei o que, isso aqui para mim eu trago porque me pediram para passar a trazer, eu acho interessante vocês saberem disso, mas eu não uso isso aqui com base lá, eu uso essa ideia aqui, ó. Inclusive se extrapolar os 15% para mim é um fator excludente. Só tem uma exceção no meu portfólio, um ativo que eu comprei que está acima dos 15%, ele está com 18%. Mas foi uma exceção que eu fiz, quando eu fizer um vídeo sobre ele, dizendo que eu posicionei nele, eu gostei bastante do que eu vi, e aí eu falo por que eu comprei, tá? Vamos à frente. Esse gráfico é bem interessante também, e isso a Capitânia sempre faz nos seus fundos. Renda fixa, note que atualmente o fundo não tem auferido ganhos por meio de renda fixa. Teve aqui, ó, pequeníssimos ganhos, mas bem irrisórios. Renda de CRIs, o que realmente seria o core do fundo, né? A gente observa ó, que em alguns momentos ele cresceu bastante, teve um recuo, cresceu, e ultimamente ó, nem tem sido tão representativo para o fundo. Ó, caiu muito as receitas de CRIs. E ganho de capital de CRI. Então esse fundo, ele tem por core girar muito a carteira. Note que não ganhava tanto, mas olha o quanto ele tem começado a girar a carteira. Quase não girou, mas olha a carteira de CRIs que eu estou dizendo. Olha o quanto ela atualmente, ó, ele tem girado muito também. O que mais? Rendimento dos FIIs que o fundo tem. E a gente vai ver que esse fundo ele está bem exposto a FIIs, fundos imobiliários. Então ele é quase um fundo híbrido. Tá? Hoje eu consideraria esse fundo mais híbrido do que 100% papéis. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Olha lá, rendimento de FIIs. Pouco, vem melhorando. Manteve-se mais ou menos, e também representa aí mais ou menos pau a pau. E surpreendentemente, que não era mais para tá oferindo ganhos, então um destaque muito positivo para a gestora nesse sentido, ganhos de capital aí, ó, com FIIs, ou seja, giro de FIIs. Então FIIs não chegou a ser tão representativo, mas olha o quanto tem sido nos últimos meses aí. Tem sido bem representativo aí o ganho que o fundo vem tendo com FIIs aí. E aqui a gente vê o seguinte, para mim seria mais interessante se ele trouxesse o total que ele tem acumulado aí para a gente saber, ou pelo menos especular, se em dezembro teria possibilidade do fundo fazer uma entrega de valor excedente. Como a gente vê aqui ó, em junho que ocorreu. Ó. Então o que a gente observa? O fundo, ó, R$1 entregou 90, 1,13 entregou em 5. Então o fundo entrega muito em linha com o que ele tem capacidade de gerar, de produzir. Então aqui ele teve como resultado em junho 1,18, só entregou R$1. Acredito eu que o fundo tem alguma gordurinha aí e possa surpreender em dezembro entregando 1,20, quem sabe 1,30, 1,15. Acredito que possa vir uma surpresa aí para dezembro. Deve estar para anunciar esse rendimento aí. Então vamos à frente. Aqui que eu queria falar para vocês o porquê que hoje eu reputo o fundo ser híbrido. Para que um fundo seja considerado realmente de papel, de recebíveis, apesar de que como ele investe em FIIs não tem problema, mas o fundo precisa ter pelo menos 66% do seu capital investido em ou cotas de outros fundos, em FIIs ou pelo menos papéis. Mas esse fundo está com 40% em cotas de FIIs. Então um FOF que investe, ele é uma espécie de FOF e fundo de papel ao mesmo tempo. E aí, dos CRIs que ele tem, aqui ele mostra os segmentos, ó, de shopping, logístico, varejo. O que eu quero dizer com isso? Na parte de CRIs do fundo, ele é um CRI bem, assim, grade mesmo. Ele não tem ativos que são altissimamente arriscados, né? O que ele tem de residencial é quase irrisório. Então, isso traz muita segurança na carteira de CRIs do fundo. Então, a gente vê que FIIs representam 41%, e aqui são os devedores do fundo no restante aí, ó. O que mais que a gente observa? A carteira do fundo, 41% está em FIIs, e dos CRIs ele vai ter CDI mais 1, liquidez que está em caixa, e a taxa média de hoje é IPCA mais 6, tá? Que representa 57%. Vamos à frente aí, vamos lá. Outro ponto interessante, antes da gente virar a página, é que os outros ativos não estão expostos. 7,9 é o que ele tem maior exposição. Esse CRI aqui, ó, do GTIS logístico. Então é onde ele tem maior exposição. Ponto bem interessante. Não excede os 10%, né? Vamos à frente. Caso você queira ver isso aqui com atenção, você pode pausar o vídeo, tá? E dar uma olhada. Mas ele nos traz aqui, ó, shopping, logístico e tal, e depois ele traz um por um. Comercial, logístico, varejo, shopping, loteamento, ele traz um por um os CRIs e os ativos que ele tem aí dentro de cada setor aí. Novamente, ele tem dívidas de corporativo, que são dívidas bem mais seguras. Vamos à frente. Aí aqui é um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. O fundo, em termos de FIIs,
não está exposto, né? Não tem fundos, não tem nenhum FII que ele está muito exposto. Mas ele tem 5% da sua carteira em TRXF. Ele vai ter ali GTLG mais 4% e assim por diante. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo aqui e ver com mais atenção. Mas, olha aqui que interessante. Lembra que eu falei lá atrás, o VXXV, ele fez uma venda aqui, ó. Só que não o CPTS em si. Todos os fundos da Capitânia, a gestora Capitânia como um todo, ela é dona de 42% do TRXF, 34% do GTLG, 42% do TRXB, 81%. Então, o que eu quero dizer com isso? Ora, a gestora, ela meio que domina o que é a GR, SAD. Eles têm posições bem participativas, assim, bem expressivas em alguns ativos. Eles são donos de 100% do VXXV. Como eles venderam, provavelmente eles venderam para outro ativo da própria gestora aí. Então, isso assim, para mim, para eles é bom, que eles dominam algum ativo que eles queiram, mas eu vejo isso como sendo negativo, porque eles estão com o fundo na mão, né? O que eles quiserem movimentar o fundo aí, fazer o que eles quiserem, depende só deles. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTS são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. O que você achou do ativo? Você gostou do que você viu? Você gostou das taxas? Você gostou da gestora? Eu reputo o seguinte, não sou cotista desse fundo, mas teria ele na minha carteira, teria ele tranquilamente. Contudo, eu prefiro, por exemplo, o CVBI. Volta e meia, alguns membros do canal vêm me perguntar sobre preferências. E isso entra muito no critério subjetivo, sabe? O CPTS é muito bom. Na minha opinião, apesar de todos, é o que tem menor yield. O MGCR, eu reputo ser muito bom. CVBI, BCRI. A gente tem inúmeros ativos aí que são médio risco, que são excelentes. Excelentes mesmo. Eu fiz um comparativo para um colega lá, um membro do grupo, que entre o CVBI e o BCRI. E a conclusão que eu chego é que qualquer um dos dois seria uma excelente escolha. Não tem muito o que escolher. Mas eu optei por CVBI porque eu estou enviesado, eu gosto da gestora VBI e assim por diante. E não vi nada que fosse agravante, não. Mas ele está muito junto do BCRI, por exemplo. Em termos, assim, de taxa, de rendimentos e tal, esses dois ativos, na minha opinião, são um pouco melhores que o CPTS, por exemplo. Mas isso não diminui que o CPTS é muito bom. Não diminui. Entendeu? Então, esse é o ponto. Mas eu reputo que o CPTS é um excelente ativo, sim. Contudo, o meu ponto de vista não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E você, o que você acha do CPTS? Comenta, que é muito importante para nós aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, nos ajude na meta de 5.000 inscritos. Em breve a gente vai chegar, eu tenho convicção que vamos chegar. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, torne-se membro. Os membros têm benefícios exclusivos aí. O valor é baratinho, não vai onerar você. Eu fiz de uma forma que vocês pudessem ter alguns benefícios. O grupo de membros, eu fechei o grupo lá do Telegram para que ficasse somente os membros. Ultimamente eu tô meio sumido lá pela correria, mas eu vou entrar de recesso na próxima semana e aí eu vou ter mais interação com o pessoal, vou conseguir preparar vídeos melhores, vou fazer mais vídeos, isso vai dar uma melhorada aí, tá bom? Mas sempre tem discussões, a gente debate lá e outras situações nesse sentido. Enfim, Anderson Matias, espero que tenha gostado do vídeo aí. E se você for membro, mesmo que não seja os inscritos aí, pode deixar sugestão de vídeo, na medida do possível a gente vai tentar atender aí. Muito obrigado a todos os membros, vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.